Irmão Adriano. Uma boa noite a todos os irmãos. Louvado seja o Senhor por esse dia, por esse momento que Ele preparou para que nós pudéssemos estar aqui reunidos, adorá-lo. Também agora nesse momento desfrutar da porção da sua palavra. Vamos com as nossas Bíblias em mãos, nos colocar em pé, aqueles que assim podem. Obrigado, Eliel. Vamos dar sequência ao nosso estudo no Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 4. Com a graça de Deus, vamos encerrar esse capítulo essa noite e aprender algumas verdades que servirão para edificar e fortalecer a nossa fé no Senhor. Essa noite nós daremos sequência e meditaremos nos versos de número 43 ao 54 do capítulo 4 de João. João, capítulo 4, versos de 43 ao 54. Amém? Está lendo, os irmãos acompanhem a leitura. Está escrito: E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galileia, se referindo a Jesus aqui, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam, vistas todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. 46. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. 47. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. 48. Então Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e milagres, não crereis. 49. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. 50. Disse-lhe Jesus: Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. 51. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro aos seus servos e lhe anunciaram, dizendo: O teu filho vive. 52. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor, e disseram-lhe: Ontem, às 7 horas, a febre o deixou. 53. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: O teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. 54. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galileia. Vamos orar mais uma vez. Santíssimo Deus, Pai de amor, nós te adoramos, te exaltamos pela tão grandiosa e merecida salvação. Te agradecemos por ter nos trazido essa noite em segurança à tua casa, nos dando assim o privilégio de podermos adorá-lo, exaltá-lo, manifestando a nossa alegria e a nossa gratidão pelo seu imenso amor, graça e misericórdia derramadas em nossas vidas, Deus. Obrigado por esse momento, obrigado por ter nos deixado a sua palavra, que revela quem és o Senhor, como o Senhor assim trabalha, revela a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia, Deus. Palavra essa que fala aos nossos corações, que nos consola, que nos edifica, que nos exorta também quando necessário, Deus. Prepara o nosso coração, nos ilumina por meio do seu Santo Espírito, para que possamos entender as suas instruções, guardá-la em nosso coração, vivê-la, praticá-la, dividir com aqueles que assim o Senhor nos dê oportunidade, Pai.
Sou mero um instrumento nas tuas mãos. O Senhor sabe das minhas debilidades, das minhas fraquezas. Por isso eu peço o seu auxílio, a sua ajuda por meio do seu Espírito para me conduzir e guiar, ó Deus, para que seja fiel às verdades da sua palavra, Deus. Nós oramos e agradecemos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Só para recapitularmos até o que a gente viu no capítulo 4, nós presenciamos Jesus deixando a região da Judéia, irmãos, e partindo em direção à região da Galileia, como a gente viu no início do capítulo 4. Antes dele chegar à região da Galileia, que é o texto que nós vamos meditar essa noite, o Senhor Jesus ele passou pela região de Samaria, em especial na cidade de Sicar, porque havia ali por parte do Senhor um propósito específico, que a salvação também se estendesse e chegasse aos samaritanos. Nós vimos ali, à beira de uma fonte, a fonte de Jacó, Jesus quebrando alguns paradigmas e alguns preconceitos quando ele conversou com aquela mulher samaritana ali à beira daquela fonte. A gente viu um pouco sobre as indiferenças que existiam entre samaritanos e judeus. E Jesus, ele quebrou alguns protocolos, vamos dizer assim, e manifestou a sua graça, a sua misericórdia e o seu amor conversando ali com aquela mulher. Onde nós vimos o Senhor oferecendo a ela a água viva, a vida eterna a ela. Onde nós vimos também o Senhor Jesus não deixando de confrontar o seu pecado, a sua vida imoral, a sua vida pecaminosa. Nós vimos também Jesus ensinando aquela mulher, mostrando a ela, estabelecendo como deveria ser o novo modelo de adoração em espírito e em verdade, qual deveria ser a adoração correta a qual ele desejava receber. Nós vemos também Jesus revelando-se a ela. Nós vimos que isso aconteceu em pouquíssimas oportunidades, onde Jesus diz: eu sou o Cristo, eu que converso contigo. E nós vemos que diante dessa revelação de Cristo àquela mulher, a vida dela foi realmente transformada pela graça de Deus e por aquela revelação de que quem estava ali diante dela era o Cristo, o Messias prometido pelo Senhor. E aquela mulher, transformada por essa revelação, como uma verdadeira missionária, ela adentra a cidade de Sicar e ela ousadamente convida os seus compatriotas também para irem até Jesus e o conhecerem. A gente notou também Jesus aproveitando o ensejo que ali acontecia, de alguns samaritanos que viriam até ele para ouvir a sua palavra, e explica aos seus discípulos, que foi o que a gente meditou por último, que estavam totalmente desfocados do que estava acontecendo ali. Jesus explica aos seus discípulos qual era a verdadeira comida a qual ele trabalhava e buscava. E qual era essa comida? Fazer a vontade do Pai e realizar a obra dele. Qual seria essa obra? Semear a palavra e ceifar os novos convertidos. E pela graça de Deus nós vimos ali muitos samaritanos, irmãos, se rendendo e também crendo no Senhor Jesus, ao ponto em que eles, como samaritanos, rogaram a companhia e a comunhão de um judeu, que no caso era o Senhor Jesus, por mais um tempo. E foi aqui que nós paramos. E nesta oportunidade nós veremos o Senhor operando mais um sinal, ou seja, mais um dos seus milagres, os quais testificam que Jesus é verdadeiramente Deus. De maneira expositiva, então, vamos ver o que, verso a verso, nós podemos aprender e tentar aplicar nas nossas vidas. Amém? Versículo de número 43. E 2 dias depois que Jesus estava ali, em Sicar, na companhia dos samaritanos, partiu dali e foi rumo à região da Galileia. Após ficar 2 dias ali, naquela cidade, provavelmente, eu acredito que dando mais algumas instruções para os samaritanos, buscando também estreitar a comunhão
com eles, o Senhor Jesus prossegue o seu caminho, como a gente viu no início do capítulo 4, que o seu destino era sair da Judéia e ir para a Galileia. Então ele dá sequência à sua viagem, uma região da Galileia. Irmãos, a gente precisa ressaltar algumas coisas de como Jesus era visto na Galileia. A gente sabe que ele fora criado ali, especialmente na cidade de Nazaré, e na Galileia as pessoas tinham a concepção e viam Jesus, a maioria deles, não como o Filho de Deus, não como Deus encarnado, mas a maioria conhecia Jesus como apenas um carpinteiro. Eles conviveram com Jesus e conheciam a família terrena de Jesus. Daí porque o apóstolo João, no versículo 44, vai fazer menção do que Jesus já havia declarado em outras oportunidades. Verso 44, ele diz assim: porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Ele estava caminhando próximo a Nazaré. Alguns comentaristas defendem que Jesus procurava, vez ou outra, evitar estar ali em Nazaré. Em Samaria, irmãos, fazendo um paralelo com a chegada de Jesus a Galiléia e o que ele passou, em Samaria nós vimos que Jesus ele não encontrou hostilidade, o que era muito esperado. Seria normal se Jesus fosse hostilizado ali em Samaria, e não foi o que ele encontrou ali. Muito pelo contrário, ele foi recebido como o Cristo, o Salvador do mundo, aquele que veio não só para a salvação dos judeus, mas também dos samaritanos. Em contrapartida, levando em consideração o que o Senhor Jesus fala no versículo 44, por parte dos seus compatriotas, ali galileus, principalmente os de Nazaré, onde Jesus fora criado, Jesus ele encontrou em diversas oportunidades do seu ministério uma ferrenha oposição e rejeição. Por isso ele diz aqui, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Foi especificamente em Nazaré, irmãos, que certa vez o Senhor Jesus adentrou na sinagoga, foi-lhe entregado o livro do profeta Isaías, ele leu a passagem que fazia menção a ele. Na sequência, ele rebateu os fariseus e, em seguida, logo ali na sinagoga em Nazaré, ele foi expulso pelos fariseus. Ele foi conduzido até um monte onde o objetivo dos fariseus, estou me referindo aos seus compatriotas ali de Nazaré, o objetivo deles era matar Jesus e precipitá-lo daquele monte. Essa passagem a gente pode verificar lá em Lucas, capítulo 4, versos 16 a 30. Se os irmãos quiserem marcar, para lerem em casa, para a gente poder ganhar um tempo aqui. Então a gente nota que na sua própria pátria, Jesus ele não era bem recebido e muito menos honrado. Seguindo no verso de número 45. E chegando Jesus, pois a Galileia, os galileus o receberam, vistas todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Ele está se referindo aqui à festa, provavelmente, da Páscoa. E uma passagem que a gente também já estudou lá em João, no finalzinho do capítulo 2 de João. Então, ao chegar na Galileia, Jesus foi recebido por alguns homens que presenciaram os sinais que ele operou lá em Jerusalém. Vamos voltar lá a João capítulo 2, para a gente atestar isso nas Escrituras. Verso de número 23. João 2, 23. E estando ele, Jesus, em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Então aqueles homens, eles, de certa maneira, voltando ao capítulo 4, eles manifestaram dispostos a receberem ao Senhor Jesus, não por quem Jesus era, não por Jesus ofertar a salvação, mas
porque eles viram os sinais e os milagres que Jesus operou lá em Jerusalém durante a festividade da Páscoa. Irmãos, receber o Senhor Jesus por causa dos sinais, isso não qualifica uma fé como ela sendo uma fé genuína e autêntica. Muito menos é a fé que o Senhor esperava por parte daqueles homens. Ou seja, eu acredito que o milagre possa ter impactado aqueles homens, mas não os levaram ao verdadeiro arrependimento e à fé. Então eles, por verem o que Jesus operou ali em Jerusalém, por aquilo que Jesus poderia proporcionar a eles, eles até se mostraram uma certa disposição por receber a Jesus. E nós também devemos pensar, irmãos, que aqueles que são atraídos, a Cristo apenas por causa desses milagres ou dessas promessas de milagres, possuem apenas uma fé superficial e rasa. Isso me faz recordar da parábola do semeador, daquela sementinha que logo ali não criou raiz. Seguindo no verso de número 46. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Na Galileia, a gente viu isso no início do capítulo 2 de João, Jesus já havia passado ali uma primeira vez, quando ele operou o seu primeiro milagre, e ele retorna aqui uma segunda vez, naquele local onde ele operou o seu primeiro sinal, que foi ali nas bodas de Caná, durante um casamento onde ele transformou água em vinho. A gente já viu e aprendeu sobre esse primeiro sinal que Jesus operou. Isso está lá em João capítulo 2, versos de 1 a 11. E o texto nos menciona que, segunda vez, foi Jesus a Caná da Galileia, onde, naquele mesmo lugar, da água ele transformara em vinho. E havia ali, em Caná da Galileia, um oficial do rei, um homem de uma posição relevante, cujo filho estava enfermo ali em Cafarnaum. Neste mesmo momento estava ali então um oficial do rei, que havia saído de uma cidade a cerca de 16 a 30 quilômetros, dava a distância entre Cafarnaum a Galileia, a Caná, para suplicar a Jesus em favor do seu filho que estava doente, que estava enfermo. Essa palavra que João traz aqui, oficial, no original, ela, traduzida do grego, ela é basílicos. E a tradução dessa palavra, irmãos, indica que aquele homem ele era um cortesão, ou um homem a serviço de um rei. Ou seja, aquele homem ele era importante naquele cenário e naquela região. Ele possuía um cargo importante. Porém, nós vamos ver que ele não recorreu a essa patente ou a esse status que ele tinha na sociedade, essa posição que ele ocupava. Ele vai aparecer aqui, neste segundo milagre, neste segundo sinal que Jesus vai operar, vai aparecer aqui por parte daquele homem apenas o papel de um pai ansioso, preocupado, o qual buscava dedicar-se ao bem do seu próprio filho. Então vai ser relevante aqui nesta passagem o papel dele como um simples pai e não como um oficial do rei. Ou seja, o papel de pai vai falar mais alto aqui que a sua posição. Estava ali então um pai ansioso, preocupado com o seu filho. Versículo de número 47. Ouvindo este homem, este oficial, este pai, que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele, ou seja, saiu de Cafarnaum e foi para Caná. E rogou a Jesus que descesse para Cafarnaum junto consigo, e que descendo a Cafarnaum curasse o seu filho, que já estava
à beira da morte. Aquele pai, então, ele tinha ouvido rumores de que um operador de milagres, ele havia saído da região da Judéia e estava rumo à Galiléia. Ele chegou ali, especificamente, em Caná. Por isso, ouvindo esses rumores de que Jesus era um milagreiro, ele saiu então de Cafarnaum e foi até Caná da Galiléia. Ele foi até Jesus para rogar, irmãos, pelo seu filho que estava enfermo. Pois ele acreditava que de alguma forma, que de alguma maneira, Jesus poderia curar o seu filho. Porque ele havia ouvido testemunhos de que Jesus poderia curar os enfermos. E o nosso texto diz: rogou-lhe. Foi ter com ele e rogou-lhe. Ele rogou-lhe que Jesus saísse de Caná e fosse até Cafarnaum, na companhia daquele homem, para que ali ao lado do seu filho Jesus pudesse curá-lo. Mostra esse pedido dele que nada ele sabia acerca de milagres à distância. Ou seja, até aqui não se tinha conhecimento de que Jesus havia operado milagres à distância. Por isso ele pediu que Jesus o acompanhasse e descesse até Cafarnaum. Porque ele acreditava que era necessário que Jesus estivesse ao lado do filho dele para que realizasse o milagre e o curasse. Era necessário que Jesus estivesse aos pés da cama para curar o seu filho. Era assim que aquele homem pensava. E por não conhecer verdadeiramente a Jesus, nós podemos pensar que aquele homem ele limitou o poder de Jesus. Porque ele pensara que ele, de certa forma, acreditava que Jesus poderia curar o seu filho, mas que Jesus só poderia curar o seu filho se ele estivesse ao lado do seu filho, se Jesus estivesse aos pés do seu filho. Então, de certa forma, ele limitou o poder do Senhor Jesus por não conhecer verdadeiramente quem era o Senhor Jesus. O Deus encarnado estava ali diante daquele homem. E nós podemos pensar, irmão, será que muitas vezes, por negligenciar o ser de Deus, quem é Deus, nós também não podemos cair no erro que esse homem caiu também e limitar o poder de Deus ou a providência de Deus nas nossas vidas? Era como se aquele homem pensasse, Deus, Jesus, melhor dizendo, pode curar o meu filho, mas ele só pode curar meu filho se ele estiver perto do meu filho. Será que nós, às vezes, não pensamos assim como esse homem pensou ali? E, às vezes, nós limitamos o poder de Deus por negligenciarmos quem ele verdadeiramente é, ou desprezarmos o que as Escrituras diz acerca de quem é Deus, como ele trabalha, o seu poder, a sua providência. Será que muitas vezes não passa nas nossas cabeças que em alguns momentos isso Deus consegue, ele pode fazer, ou isso ele não pode fazer? Verso de número 48. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. A resposta, a gente vê aquele homem chegando até Jesus e dizendo: Senhor, meu filho está enfermo, vamos comigo até a minha casa ali em Cafarnaum para que o Senhor o cure. E mediante ao pedido daquele homem, a resposta de Jesus aqui, irmãos, dá-nos ainda mais respaldo, vamos dizer assim, para acreditar que aquele homem, ele via Jesus apenas como um operador de milagres até aquele momento. Não diferente de como, por exemplo, enxergavam os judeus a Jesus. Em diversas oportunidades, durante seu ministério terreno, a gente vai notar os judeus, vez ou outra, sempre pedindo sinais e maravilhas ao Senhor Jesus. Porque os judeus, eles afirmavam que sinais e maravilhas poderiam produzir uma certa fé.
Porém, o Senhor Jesus, como a gente viu ao final do capítulo 2 de João, ele conhecia o coração dos homens. E ele sabia que sinais, o pedido de sinais, o pedido de maravilhas, apenas era um sintoma de incredulidade por parte dos judeus. Muitas vezes também nós vamos presenciar durante o ministério de Jesus, assim como aquele pai solicitou um milagre da parte do Senhor Jesus, os fariseus, por exemplo, mencionando, mestre, quiséramos que da sua parte o Senhor fizesse algum sinal para que nós víssemos. Outra vez, no próprio Evangelho de João, capítulo 6, vamos até lá. Nós vamos ver os judeus pedindo um sinal para que eles vissem em Jesus. João 6, 30. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Irmãos, se a gente for ler o capítulo 6, nós vamos chegar até lá, se o Senhor Jesus assim não voltar antes. Que esses homens, que é mencionado aqui no verso 30 do capítulo 6, eles já haviam presenciado Jesus multiplicando os pães e os peixes. E mesmo assim, eles pedem, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos, e creiamos? Voltando ao capítulo 4 de João. Então, quando Jesus se volta àquele homem, no 48, ele diz assim, então Jesus lhe disse, se não virdes sinais e milagres, não crereis. Jesus foi contundente com ele, e deixando bem claro para aquele pai ali, que a fé que brota de experiências, de sinais, ela não possui uma raiz profunda. Principalmente quando vêm as provações e as aflições. Ele mesmo, o próprio Senhor Jesus, já havia deixado claro, lá ao final do capítulo 2 de João, que embora aqueles homens presenciaram sinais ali em Jerusalém, não confiava naqueles homens, no sentido de que ele realmente entendia que eles não tinham crido ainda nele. João 4,49, seguindo. Disse-lhe o oficial, ele continua, Senhor, desce antes que meu filho morra. No versículo 49, irmãos, a gente vê uma certa perseverança daquele homem, insistência. Porque, como eu mencionei, de certa forma ele cria, ele acreditava que Jesus poderia operar um milagre. Então, de certa maneira, aquele pai ele foi perseverante e aquele pai repete o seu pedido, a sua necessidade ao Senhor. Ele continua expondo a Jesus a sua causa, a sua necessidade. E ele espera que o Senhor Jesus faça algo. Ele foi até o Senhor Jesus e ele cria e ele esperava que o Senhor pudesse fazer algo pela causa dele, pelo seu filho, pela enfermidade do seu filho. E ele torna aqui a pedir novamente para que Jesus fosse até o seu filho e fizesse algo. Era como se ele estivesse aguardando da parte do Senhor Jesus a misericórdia do Senhor sobre a vida do seu filho. Ele aguardava a misericórdia de Jesus sobre a sua causa, sobre a vida do seu filho, sobre a enfermidade do seu filho. Mas nós vemos que ainda lhe faltava a fé verdadeira. Ainda lhe faltava a confiança no Senhor. Porque, mais uma vez, ele ainda limitou, vamos dizer assim, o poder do Senhor. Porque ele menciona, diz assim, disse-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Ou seja, ele acreditava que Jesus pudesse fazer algo pelo seu filho apenas enquanto seu filho estivesse
vivo. Ele acreditava que o Senhor fosse eficaz na sua causa apenas enquanto seu filho vivesse. Mais uma vez, por não conhecer com quem ele falava e quem ele buscava, ele limita o poder do Senhor. Verso de número 50. Disse-lhe Jesus: vai, vendo a insistência, persistência daquele homem, agindo com misericórdia, o Senhor Jesus volta a ele e lhe direciona uma palavra. Disse-lhe Jesus: vai, ou seja, volta a Cafarnaum, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Então nós vemos que de maneira misericordiosa, o Senhor Jesus ouviu o pedido, o clamor daquele pai, e o poder do Senhor, nós podemos dizer que excedeu as expectativas daquele pai. Porque ele havia proposto, ele havia planejado sair de Cafarnaum e ir até Caná, mas o seu plano era que Jesus voltasse com ele e curasse o seu filho. E Jesus apenas diz para ele: vai e volta, teu filho vive, ele já está curado. Nós podemos dizer que Jesus superou as expectativas daquele homem. Aquilo que ele esperava por parte do Senhor Jesus, um primeiro momento não foi como ele aguardava, como ele imaginava, como ele planejava, mas nós podemos dizer que o Senhor Jesus surpreendeu as expectativas daquele pai, que estava desesperado, preocupado com o seu filho. E ele diz: vai e volta, seu filho vive. E agora? Mediante aquilo que Jesus disse, as palavras de Jesus, qual seria a atitude daquele pai? Caberia aquele homem continuar ali aos pés de Jesus, suplicando: Senhor, vamos comigo a Cafarnaum, desce comigo. Suplicando para que Jesus fizesse conforme ele estava pedindo. Ou então, a alternativa daquele pai era crer no que o Senhor lhe dissera, confiar e voltar com a promessa que o Senhor havia dado a ele, que o filho dele estava vivo e havia sido curado. E o nosso texto diz: e o homem creu na palavra que Jesus lhe disse. Ou seja, ele confiou naquilo que Jesus prometeu a ele. Vai, volta a Cafarnaum, o seu filho vive. E o homem creu na palavra e partiu. O homem creu na palavra que Cristo lhe dissera, irmãos. Ele creu na palavra quando Jesus disse que o seu filho estava curado e estava vivo. Ele creu nesta promessa, nessa garantia que Jesus havia dado a ele. Ele creu na promessa de que Jesus curaria o seu filho, mesmo até a cerca daquela distância de 30 quilômetros. Nós podemos dizer que aquele homem ele foi até Jesus, esperando que Jesus descesse de Caná até Cafarnaum e que ele visse o Senhor Jesus curando o seu filho. Mas Jesus não trabalhou a maneira que ele esperava. E ele vai voltar a Cafarnaum, confiando de que o Senhor Jesus era poderoso e suficiente para curar o seu filho até cerca de 30 quilômetros. Ou seja, ele poderia seguir adiante. Ele não viu o seu filho curado, mas ele creu e confiou na palavra e na promessa de Cristo. Ou seja, ele teve fé. A palavra de Deus nos fala o que é a verdadeira fé. Vamos lá em Hebreus capítulo 1. Deixa marcado em João. Hebreus 11, perdão, irmãos. 11, 1.
Amém? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Foi o que Jesus disse para aquele homem, para aquele pai. Vai, seu filho vive. E ele confiou e seguiu na esperança. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ele não viu o seu filho curado, mas ele creu. E ele confiou na palavra do Senhor. O mesmo capítulo 11 de Hebreus, verso de número 8. Abraão também não viu e creu. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Ele não via, mas ele partiu crendo. Voltando a João capítulo 4. E assim foi com aquele pai. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Verso de número 51. E descendo ele logo, que recebeu aquela palavra do Senhor, aquela promessa, aquela garantia, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. E descendo, ou seja, confiando e descansando nas promessas do Senhor, nas palavras que Jesus havia dito àquele homem, o pai, ele continuou a sua caminhada, ele voltou a Cafarnaum. É difícil a gente tentar imaginar o que se passava na cabeça dele enquanto ele saía de Caná até Cafarnaum. O fato é que nós vemos aqui Jesus mais uma vez surpreendendo aquele pai. Porque não foi necessário que ele chegasse até a sua casa. Não precisou nem chegar na sua casa. Logo, a bênção veio de encontro àquele pai. E os seus servos lhe anunciaram: o teu filho vive. Por ele crer, por ele confiar, por ele obedecer aquilo que Jesus havia prometido a ele, a bênção veio de encontro àquele pai. E ele nem perguntou aos seus servos. Verdadeiramente a gente viu que aquele homem ele creu no Senhor. Porque aqui o apóstolo João ele menciona que o pai não questionou aos seus servos. E os seus servos vieram e já lhe trouxeram a bênção por parte do Senhor. E aquele homem deve ter pensado: louvado seja o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele me prometeu, ele me garantiu e ele cumpriu. Nós podemos dizer que aquele pai provou a bênção por crer, confiar e obedecer à palavra do Senhor. Versículo de número 52. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. A que horas? Quando que isso aconteceu? Que momento que o meu filho foi curado e a febre cessou? Isso aconteceu, irmãos, na hora proposta pelo Senhor Jesus. O milagre aconteceu no momento exato em que o Senhor Jesus decidiu ser oportuno. Eu creio que o questionamento daquele homem ali aos seus servos, eu acredito que não expressava algum tipo de dúvida, né? Mas eu acredito sim que era mais curiosidade em saber os detalhes de como Jesus trabalhou na vida do seu filho, na sua casa, na vida dele. Ele desejava saber, em riqueza de detalhes, como que Deus estava trabalhando na vida do seu filho, no seu lar, na sua casa.
E conhecer, irmãos, as maneiras que Deus trabalha, fortalece ainda mais a nossa fé. E foi o que aconteceu com aquele homem. Verso de número 53. Entendeu. Por isso eu digo que a pergunta dele não foi duvidosa, não foi para questionar. Foi para entender as riquezas de detalhes, como o Senhor Jesus trabalhara na sua vida, na sua família. Ele entendeu, pois, o Pai, que era aquela hora a mesma em que Jesus, aquele momento que Jesus disse, vai, o teu filho vive. Foi naquele exato momento que o seu filho foi curado. Aquela hora mesmo em que Jesus lhe disse, o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. O pai descobriu, quando ele perguntou aos seus servos, que não foi nem antes e nem depois da 7ª hora que seu filho foi curado pelo Senhor Jesus. Mas no momento exato em que o Senhor Jesus lhe disse, o teu filho vive. No momento ou no tempo proposto pelo Senhor. E não no momento ou no tempo proposto por aquele pai. Aquele pai esperava que, chegando ali em Caná, logo o Senhor Jesus já descesse com ele para Cafarnaum. Irmãos, eu acredito que se Jesus fosse descer até com aquele homem, eu acredito que aconteceria um milagre? Sim, porque era o propósito de Deus. Mas eu acredito que tardaria um pouco mais. Nós podemos ver que Jesus, por isso que eu digo que Jesus surpreendeu aquele pai desesperado. Que se Jesus fosse trabalhar a maneira do homem, nós podemos dizer que ele provaria da bênção do milagre um pouco mais tardiamente. E o mais maravilhoso, irmãos, o verso 53 assim, o teu filho vive, e creu ele, o pai e toda a sua casa. Não somente ele creu no Senhor Jesus, nas palavras do Senhor Jesus, mas a sua casa, toda a sua casa. Nós vemos que aquele homem, quando ele perguntou ali aos seus servos a que horas, quando ele procurou saber os detalhes de como Deus estava trabalhando na sua família, ele compartilhou a fé com a sua esposa, com seu filho, com os seus servos. E a salvação chegou àquela casa. Ou seja, após toda a experiência do poder e da graça de Jesus, aquele pai de família não somente cria, mas ele confiava inteiramente e integralmente em Jesus. Ele só não creu, ele só não confiou nas palavras do Senhor Jesus, como ele também arrastou toda a sua família nessa mesma fé e confiança no Senhor. Verso número 54. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galileia. Segundo milagre aqui, irmão, se refere aos 2 sinais que Jesus operou aqui. O primeiro, no capítulo 2 de João, como a gente viu lá, Jesus transformando água em vinho. E este segundo aqui na cura do filho daquele pai, daquele oficial. Então, o segundo milagre se refere aos 2 milagres que Jesus operou ali, em específico, em Caná da Galileia. E não se refere à soma de todos os milagres que Jesus operou. Para a gente caminhar para o final, vamos pensar no propósito desse milagre, brevemente, e depois vamos pensar em algumas lições que podemos aprender aqui com este segundo sinal do Senhor Jesus. O propósito, a gente viu no início do estudo do Evangelho de João, que o propósito dos sinais aqui sempre é atestar, é testificar a divindade de Jesus, a divindade de Cristo. Aqui, em específico, o propósito é, mais uma vez, testificar a onipotência, ou seja, o poder de Jesus. Por
Por quê? Aqui fica claro e evidente que o poder do Senhor Jesus ele não está limitado às distâncias, que era o que aquele pai cria num primeiro momento quando ele chegou até Jesus. E a sua palavra tem longo alcance, porque Jesus, a cerca de 30 quilômetros, disse àquele homem: vai, o teu filho vive, e o filho dele foi curado. Então o propósito aqui é testificar a divindade e manifestar mais uma vez a onipotência de Jesus. Agora vamos pensar em algumas lições que nós podemos levar com este segundo sinal, com este segundo milagre aqui operado por Jesus em Caná da Galileia. A primeira lição, irmãos, é que todos estão suscetíveis às aflições da vida. As dificuldades, irmãos, as provações, elas não escolhem, por exemplo, fica claro aqui, posição social. Tanto rico quanto pobre, eles estão suscetíveis às mesmas aflições. No início do nosso texto é mencionado que aquele homem ele era um oficial do rei. Então ele era rico de recursos, financeiramente falando. Embora ele fosse um oficial do rei, ele tivesse recurso financeiro, seu dinheiro, sua posição não afastaram a doença da sua casa, do seu lar, da sua família. E também não afastou da sua casa a aflição que foi tomada do seu coração quando seu filho ficou enfermo. O que nós podemos aprender com isso? Que o dinheiro, irmãos, pode até pagar um ótimo plano de saúde, mas ele não compra saúde. O dinheiro pode comprar uma mansão mais luxuosa que venha a existir, mas não garante a existência de um lar. Quando nós pensamos em que todos estão suscetíveis às aflições deste mundo, ou todas as aflições e intempéries da vida, além da questão da posição social aqui, fica claro que as aflições, ou até mesmo a morte, pode vir tanto para velhos quanto para jovens. Porque o que foi acometido de uma enfermidade aqui, que quase o levou à morte, foi um jovem. Uma segunda lição que nós podemos aprender. Nós vimos aqui, e nós podemos aprender, a dedicação dos pais para com seus filhos. Porque a gente vê aqui um pai extremamente preocupado, dedicado com o bem do seu filho. A dedicação, a preocupação com o seu filho era tamanha, irmãos, que ele abriu mão de tempo, que ele parou de fazer o que ele estava fazendo e foi até Jesus, a quem poderia solucionar a dificuldade. Ele abriu mão do trabalho, porque ele teve que parar o seu trabalho para poder socorrer o seu filho. Ele abriu mão da sua alta posição, porque ele chegou de uma maneira humilde até Jesus. Ele não falou: ó, eu sou oficial do rei, o senhor tem que descer comigo até Cafarnaum. Ou seja, aquele pai foi extremamente dedicado com seu filho. Ele não mediu esforços para apresentar seu filho ao Senhor Jesus. Aquele pai, irmãos, ele identificou a enfermidade que assolava o seu filho. E buscou saná-la, tratá-la, ou buscou quem poderia tratá-la e solucioná-la. O que nós podemos aprender com isso? Qual é a enfermidade que assola toda e qualquer criatura? O pecado, irmãos. O pecado. Sem dúvida, o pecado. E aquele homem
presenciou a enfermidade do seu filho e prontamente correu para quem pudesse curá-lo, solucionar aquela enfermidade. Pensando nos pais, qual é a cura para o pecado, irmãos? Jesus Cristo. O que podemos aprender com a lição que esse pai aqui nos deixou? Pais, dediquem-se para que o seu filho conheça o Senhor Jesus. Dedique-se, empenhe-se, preocupe-se para que o seu filho conheça ao Senhor Jesus como seu Senhor e como Salvador da sua alma. E isso trata-se, irmãos, de um trabalho diário, constante. Não há outra maneira das nossas crianças, dos filhos, conhecerem ao Senhor, senão ensinando a palavra de Deus dia a dia. Essa semana a gente estudava na casa do pastor sobre educação de filhos. E a gente fez a leitura de um texto e eu fiquei pensando muito nesse texto, sobre essa questão de dedicar-se a ensinar os filhos a conhecer ao Senhor. Vamos ler essa passagem lá em Deuteronômio. Capítulo 6. Versos de número 6 e 7. Deuteronômio 6, capítulo 6, versículos 6 e 7. Amém? E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás quando? Assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Por isso que eu digo que é um trabalho diário. Então, pais, dediquem-se a ensinar dia a dia os seus filhos na admoestação, na doutrina do Senhor. Ao caminhar, ao deitar, ao se levantar. Voltando a João, capítulo 4. Uma outra lição. Que nós podemos aprender com esse texto. Irmãos, creia e sirva ao Senhor por fé. Aquele pai foi até o Senhor Jesus para ver um milagre. Por isso ele queria que o Senhor Jesus descesse, porque ele creria se visse. A gente vê que durante seu ministério terreno, multidões procuravam seguir o Senhor Jesus para ver os sinais, maravilhas que ele operava. Ou por aquilo que ele pudesse proporcionar e fazer àquelas pessoas. Eu digo, irmãos, não seja apenas mais um na multidão. Pois a verdadeira fé, ela não deve estar alicerçada naquilo que vê, mas na palavra de Cristo, assim como aconteceu com aquele pai. Ele creu, não por aquilo que ele viu, embora o propósito inicial dele tenha sido isso. Ele creu por aquilo que o Senhor o prometeu. Ele creu na palavra do Senhor. Ou seja, viva pela fé, irmãos. Viva pela fé nas promessas de Deus. Mais duas lições para a gente encerrar. Deus, irmãos, trabalha segundo sua soberana vontade. Isso eu acredito que todos estão carecas de saber. O irmão Eliseu e o irmão Azarias que me perdoe por mencionar o careca. Aquele pai, ele esperava que o Senhor fosse até Cafarnaum
Porém, nós vemos que o Senhor misericordiosamente o surpreendeu. Surpreendeu as expectativas dele. Deus não trabalhou na vida daquela família, naquele lar, na vida daquele pai, conforme as expectativas dele. Conforme aquilo que ele propôs, ou o plano que ele traçou. Então Deus não trabalha, irmãos, conforme a minha e a sua expectativa. Ele não está preso aos nossos planos. Ele sempre agirá conforme a sua vontade e conforme o seu propósito. E por último, confiança e obediência atrai bênçãos. Embora aquele pai, ele foi, como eu bem mencionei aqui, até Jesus com o plano de voltar com o Senhor para a sua casa. A expectativa dele era essa quando ele saiu da casa dele. Tá passando por Caná um homem que opera milagres, pode curar os enfermos. Vou até lá. Eu vou rogar, implorar para que aquele homem venha até a minha casa. Cure o meu filho, o salve. E ele voltou com o seu plano todo posto em terra. E graças a Deus por isso. Nós vemos o Senhor confrontando aquele pai para que apenas ele cresce, confiasse, obedecesse e retornasse para sua casa. Restou então apenas para aquele pai de família, para aquele homem, crer, confiar e obedecer às palavras do Senhor. E por ele fazer isso, o que ele desfrutou, qual foi o resultado? E o mesmo pai de família foi ricamente abençoado. Seu filho foi curado e a salvação pela graça de Deus chegou a toda a sua casa. É diferente conosco hoje, irmãos? Hoje não é diferente. A consequência de nós obedecermos, confiarmos e crermos nas palavras e nas promessas do Senhor é sermos alcançados pelas suas bênçãos. E quando eu digo ser alcançado pelas bênçãos, é bom deixar bem claro que isso não estou me referindo a bens materiais. Estou falando acerca daquilo que o Senhor Jesus promete na sua palavra. Salvação, paz, conforto, cuidado, providência, sem contar da maior promessa que Ele nos deu, a morada celestial. Que Deus assim nos abençoe.